Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E para dar início, iremos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz do Cidadania, que falou sobre as entregas dos títulos de cidadania friburguense e também sobre a comenda Barão de Nova Friburgo. Olha, com uma alegria muito grande que hoje nós entregamos mais 2 títulos de cidadania friburguense a 2 personalidades da cidade, aliás, uma do Estado, né, que vem recebendo aí durante todas as semanas por parte dos vereadores. Todos nós sabemos que a comenda Barão de Nova Friburgo e o título de cidadania friburguense são entregues no aniversário da cidade, em 16 de maio. Mas, lamentavelmente, devido à pandemia, isso não tem acontecido. Mas estamos continuando aí com as nossas pautas e fazendo com que a Câmara possa avançar. E a você, cidadão friburguense, pode acompanhar nosso trabalho através da TV Câmara, da Rádio Câmara e também dos meios de comunicação social. Foi um prazer hoje estar aqui com vocês e, mais uma vez, levar ao cidadão friburguense informações da Câmara Municipal. E no quadro Fique por Dentro, iremos mostrar como funcionam as comissões temporárias. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões temporárias da Câmara Municipal, constituídas para realizar estudos, investigações e representar a Casa. Elas podem ser de 5 tipos: especiais, representativas, de mérito, parlamentares de inquérito, as CPIs, e processantes. As comissões especiais são casos específicos que se dedicam à elaboração, apreciação e estudo de questões de interesse do município, auxiliando a decisão da Câmara Municipal em temas de reconhecida relevância. Elas não têm poder de investigação. Para serem criadas, necessitam requerimento subscrito por no mínimo 1/3 dos vereadores e que precisa ser submetido ao plenário. Sendo aprovado, a comissão deve ser instalada em até 5 dias úteis após a designação de seus membros. Este requerimento deverá indicar necessariamente a finalidade devidamente fundamentada, o número de membros e o prazo de funcionamento. Caso a comissão especial não seja instalada em 5 dias após nomear seus membros, ou se deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficará automaticamente extinta, exceto se o plenário aprovar, antes do término desse prazo, requerimento solicitando sua prorrogação. O pedido deve ser assinado pela maioria dos membros da comissão. A extensão do prazo, no entanto, é limitada e não pode ser maior que a metade do tempo fixado inicialmente. Ou seja, se for uma comissão de 30 dias, a extensão não pode ser maior que de 15 dias. As comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara Municipal em atos externos. Elas são constituídas por deliberação da mesa diretora, do presidente da mesa ou através de requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores, independentemente de deliberação do plenário. Os membros da comissão de representação são designados de imediato pelo presidente da mesa diretora. Um exemplo disso se deu quando a Câmara constituiu uma comissão de representação para acompanhar os trabalhos da intervenção na segurança do Rio de Janeiro, dentro do que lhe cabia acompanhar. Já as comissões de mérito devem emitir parecer somente sobre vetos dados pelo Executivo aos projetos legislativos. Os membros dessa comissão são nomeados pelo presidente da Câmara Municipal através de indicação das lideranças, assegurando, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária e de blocos parlamentares. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, apuram ou investigam algum fato ou acontecimento por prazo estipulado e também são constituídas após requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. As CPIs são formadas por 5 vereadores, sem contar os 2 suplentes, presidente, relator e 3 membros. Entre suas atribuições, a CPI deve ouvir indiciados e testemunhas, promover audiências, convocar secretários municipais para depor, requerer ao Tribunal de Contas do município a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias, determinar diligências, perícias e sindicâncias e estipular prazo para o atendimento de qualquer providência, entre outras ações que não sejam da esfera do Judiciário. A CPI pode atuar até durante o recesso parlamentar e tem 120 dias para a conclusão de seus trabalhos. Esse prazo pode ser prorrogado por até 60 dias.
Ao término dos trabalhos, a CPI encaminhará ao presidente da Câmara Municipal seu relatório e conclusões, que serão imediatamente publicados no Diário da Câmara Municipal. A comissão poderá concluir seu relatório apresentando proposições para as providências cabíveis e poderá se dirigir à mesa diretora, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do município, ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas. No caso de denúncias de crime político-administrativo cometido pelo prefeito, vice-prefeito ou vereador, é instalada uma comissão processante para realizar a apuração e análise dos fatos. A primeira etapa do processo é o recebimento da denúncia pelos parlamentares. Esta denúncia pode ser feita por vereador, partido político ou qualquer eleitor e deve envolver uma infração político-administrativa, como descumprimento de leis e de decisões judiciais pelo prefeito, vice-prefeito ou vereador. A denúncia também pode ser feita por meio de um relatório de CPI. Para ser acolhida, é necessário que a denúncia seja apoiada pela maioria simples dos vereadores presentes na sessão. Daí, será formada uma comissão processante composta por 3 vereadores sorteados em plenário. Ela iniciará os trabalhos dentro de 5 dias e notificará o investigado, que terá o prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. O processo tem até 90 dias para ser concluído, a partir da data de notificação. Durante o andamento dos trabalhos, o investigado pode acompanhar todo o processo sob a garantia de ampla defesa. Após a conclusão do processo, a matéria será incluída na ordem do dia para votação, tendo preferência sobre os demais temas. A perda do mandato do prefeito ou do vice-prefeito depende do voto favorável de 2/3 dos vereadores. Já no caso de vereadores, é necessário o voto da maioria absoluta da Câmara. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões temporárias da Câmara Municipal. E no quadro Vereadores em Ação, você verá os principais projetos que foram apresentados nas últimas 2 sessões, começando pelo projeto de lei complementar de autoria do Executivo Municipal, que institui o Código Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação. É porque essa matéria é uma matéria densa, mas foi uma matéria discutida aqui, construída junto com vários setores da sociedade. Então foi uma construção coletiva, muito interessante. Houve audiências públicas, eu participei dessas audiências, quer dizer, houve todo o envolvimento de grupos como membros do Inova Free e também a universidades. Nós tivemos aqui a presença de representações universitárias, então foi uma construção colegiada. Essa matéria aqui é uma matéria que nasceu da discussão. Então, é um tipo de lei daquele padrão ideal de formação da sociedade. Então, eu sugiro a dispensa e submeter o projeto em discussão única, que é um projeto importante para a cidade. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, votação única. Senhores vereadores que aprovam o projeto de lei complementar número 698/2020, de autoria do Executivo Municipal, institui o Código Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e de outras providências, permaneçam como se acha. Aprovado por unanimidade. Também foi aprovado o projeto de lei ordinária número 752 de 2020, de autoria do vereador professor Pierre, onde ele solicita a alteração do artigo 3º da Lei Municipal 4.582, de 2 de outubro de 2017, que teve como autor o parlamentar Jânio de Carvalho, que diz respeito a vagas de estacionamento de turismo. É uma matéria aprovada por essa casa, o projeto de lei das vagas de turismo, e há uma corretiva aqui legal. A lei diz o seguinte, ó, considerando o projeto que o artigo 3º da Lei Municipal dispõe sobre a reserva de áreas para estacionamento de veículos defronte de estabelecimentos comerciais e hotéis, refere-se à norma federal revogada, qual seja o Código Nacional de Trânsito, e, portanto, torna a aplicabilidade da disposição municipal inócua, padecendo deste necessário ajuste para lhe recuperar a eficácia, eficiência e efetividade. Requer na forma regimental que seja apreciado pelo plenário desta Casa o seguinte projeto de lei municipal. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 4.582,
de 2 de outubro de 2017, artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal 4.582, de 2 de outubro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os infratores da presente lei incorrerão nas penalidades tipificadas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Lei Federal 9.503 de 1997, e como tal, considerados como incursos nas penas por estacionamento em local proibido. Artigo 2º, esta lei, de vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões, Dr. Jean Bazé, 23 de fevereiro de 2020, subscreve o vereador professor Pierre. Senhor presidente, o projeto tem parecer favorável da CCJ, está apto à discussão e votação. Em discussão. Não vai haver discussão também? Oi? Não, só explicar. Em discussão. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Senhor presidente, é rápido. É somente uma adequação da legislação para que a lei possa alcançar a sua eficiência, a sua eficácia e a sua efetividade. Ela não consegue hoje ter por conta de um equívoco na legislação. Então foi feita, esse projeto de lei corrige para que o alcance da legislação ordinária e originária, proposta à época pelo vereador Jânio de Carvalho, possa alcançar a sua efetividade e eficácia e eficiência buscada pelo vereador na época, mas que por esse equívoco não pôde entrar dentro de uma vigência com esses princípios fundamentais de uma lei. Então, daí a proposta de correção para trazer a plenitude à legislação originária. E logo em seguida foram entregues 3 títulos de cidadania friburguense. E o primeiro a receber a homenagem foi o senhor Átila Brito, que recebeu a honraria do vereador Márcio Damasio. Extremamente lisonjeado e emocionado pela homenagem, eu não esperava e eu acho que eu não fiz tanto para merecer, mas a gente tenta ajudar as pessoas no dia a dia e as pessoas, apesar de a gente achar que não estão vendo, estão reconhecendo o que a gente faz. Então eu agradeço imensamente de todo o coração essa homenagem que eu recebi da Câmara. Já o presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, entregou 2 títulos de cidadania friburguense. O primeiro ao senhor Ailson Antônio. É com prazer que o vereador Alexandre Cruz me concedeu essa honraria. E eu fico muito satisfeito porque eu já moro aqui em Nova Friburgo há 40 anos, entendeu? E a partir de hoje eu sou um cidadão friburguense. Mas antes disso eu já me considerava um cidadão friburguense, porque eu já fiz muito para essa cidade. Me casei aqui, tenho meus 2 filhos, tenho minha neta, entendeu? E toda a minha família em si. E agradeço muito a Deus, entendeu? Agradeço mais uma vez ao Alexandre Cruz por essa homenagem. E a todos, o meu padrinho, que foi o Paulo, que é primo do Alexandre, que me concedeu, que falou com o Alexandre Cruz para me conceder essa honraria. E eu peço que Deus abençoe a todos e que esse ano foi um ano atípico por causa do coronavírus, mas se Deus quiser, nós vamos sair dessa. E mudou-se tudo, né? Mas Deus em primeiro lugar, né? Vamos pedir a Deus que nos abençoe a todos, ao Brasil principalmente, a Nova Friburgo, ao mundo inteiro, para ver se sai uma vacina para a cura desse coronavírus. Que Deus abençoe a todos. E em seguida a senhora Antônia Regina Pinho. Muito emocionada, né? Emocionada e feliz de ser a mais nova filha de Nova Friburgo. Nessa cidade tão linda, essa cidade importante para o Rio de Janeiro. E o que posso dizer é que, como uma boa filha, voltarei para o Rio de Janeiro, para o meu trabalho, com Nova Friburgo no coração. Voltarei pensando em Nova Friburgo e sempre pensando o que poderei trazer para a minha cidade, que hoje é a minha cidade natal de coração. Então, dizer que a FEComércio do Rio de Janeiro, e aqui falo em nome do nosso presidente Queiroz,
que é por ele que estamos aqui, é pela gestão dele, pela competência, a alta competência dele que estamos aqui. Braulio, que representa a Fé Comércio aqui, é outro grande parceiro, nosso conselheiro, uma pessoa muito atuante dentro da Fé Comércio e dentro do SESC, que é a instituição que represento e que mistura-se com minha vida e que às vezes não sei nem o que é minha vida e o que é o SESC. Aqui em Nova Friburgo já trabalhamos tanto há décadas, mas agora estamos ampliando o nosso hotel, triplicando o hotel que temos em Nova Friburgo. Para março, se a chuva nos ajudar e Deus nos ajudará, nós iremos inaugurar aquele hotel no dia 27 de março, que é o dia de aniversário do Braulio, muito merecidamente. Também o presidente Queiroz, na semana passada, com a interferência do Braulio, a luta grande, né, acabamos de comprar um grande espaço, que nós chamamos um grande galpão, e lá transformaremos num espaço de educação formal e informal, porque o SESC é uma instituição educadora e educativa, e entendemos a educação não só como educação formal e letramento, mas sim como a formação do cidadão na sua integridade, e assim será essa escola. Trouxemos ainda ano passado 2 unidades móveis, uma unidade de saúde da mulher e uma unidade de odontosesc. Bom, nem preciso dizer como mulher e como cidadã que a unidade de saúde da mulher salva a vida das mulheres. Nós não podemos, no século XXI, perder mulheres de câncer de mama e de colo de útero. Então, o Braulio, mais uma vez, fez um trabalho maravilhoso, porque nós fizemos um diagnóstico precoce, que é o mais interessante, e o Braulio fez um outro movimento e conseguiu que essas mulheres fossem operadas. Ainda até hoje elas estão de diagnóstico que o SESC deu e sendo operadas e salvas e não morrendo, isso é o mais importante. E tantos outros eventos iríamos trazer para esse ano, que foi um ano atípico, mas para o outro certamente que a vacina chegará e estaremos juntos novamente. O festival de dança, que aqui já acontece há 40 anos, o festival de inverno, que terá uma nova conformação, será muito mais belo, e tantos outros eventos que teremos aqui nesta cidade de Nova Friburgo, e eu estarei presente certamente com muito orgulho, com muita honra, como diretora do SESC, principalmente como filha dessa cidade. Então saio daqui muito feliz, muito honrada, e sabendo que posso voltar para esta cidade para descansar, porque sou filha dela, e quando me for daqui estarei me lembrando o que poderei trazer para esta cidade. No último dia 7 de dezembro, Nova Friburgo foi atingido por uma forte chuva, onde diversas pessoas ficaram desabrigadas. Sobre isso, a fala do vereador Nami Nassif foi solicitando que o governo municipal dê auxílio a essas famílias. Essa noite nós tivemos aí um volume de chuvas muito grande na cidade, e a gente já comecei a receber ligações da parte da manhã que a cidade, em alguns pontos, já estavam inundadas. A gente lamenta que a cidade vem passando por isso, uma pós-pandemia, uma época final de ano. Muitas famílias ribeirinhas, né, estão aí com suas casas correndo risco, desocupadas. Eu espero que o Poder Executivo Municipal dê uma assistência próxima a essas famílias. Não só com cesta básica, mas também com outros atendimentos também, psicológicos, tudo, porque é muito triste. A gente sabe que com uma crise dessa muito grande, com a pandemia, muitas pessoas desempregadas, já passando fome, né, necessidades, e agora vem essa chuva aí, que é coisa de Deus mesmo, e inundando alguns pontos da cidade. Nossa preocupação é muito grande, que a gente sabe que as sirenes, né, que eram para serem tocadas em alguns postos da cidade, como o Córrego Dantas, ali no Prado, não foram tocadas, acionadas. Eu não sei porquê, não sei se realmente não tinha uns riscos, né, de serem desabamentos, mas eu vou pedir aqui ao líder do governo, o vice-líder do governo, que faça lá, cobre a Defesa Civil, que faça assim uma vistoria nessas sirenes, para que a gente não seja surpreendido numa madrugada com a tragédia novamente, alguns mortos aqui, devido a uma ineficiência, mais uma vez, do poder público. Então, como líder do PSD, a gente coloca à disposição aqui alguns contatos que nós temos em Brasília. Se o poder público precisar de imediato acionar
alguns recursos, né, emergenciais. Eu boto o gabinete do deputado Gulhel, falei com ele hoje, já de manhã, ele colocou o gabinete à disposição, foi um dos deputados que mais aportou recursos no Nova Friburgo. Fizemos recursos para saúde, educação, inclusive alguns recursos, até muros de contenções foram aportados recursos aqui, o exemplo é a FAP. Então essa é a mensagem que eu deixo no nome do PSD aqui, porque eu acho que nossa Nova Friburgo precisa de uma reestruturação. É um exemplo hoje dessa chuva, tem que fazer uma macro-drenagem na cidade. A doutora Saudade, no último governo dela, conseguiu fazer uma parte da macro-drenagem aqui na 7 de setembro, mas não foi concluído todo o projeto. Então há que você faça um projeto de macro-drenagem para que evite esses alagamentos e prejudique as pessoas. E agora vamos voltar a falar sobre as homenagens que vem acontecendo na Câmara Municipal, onde além dos títulos de cidadania friburguense, também foram entregues as comendas Barão de Nova Friburgo, à senhora Marli Ribeiro Pinel e ao senhor Carlos Alberto Pesce. Nunca poderia imaginar que a menina de Conselheiro Paulino, rainha da lavoura, rainha do Esporte Clube Conselheiro Paulino, fosse viver aos 84 anos um momento tão mágico e parecido com um conto de fadas. Nem os mais talentosos e competentes dos carnavalescos friburguenses, que já me homenagearam, poderia prever em seus enredos que, após algumas décadas, desfilando em todas as escolas de sambas e blocos de enredo, através dos representantes do povo, os senhores vereadores, fossem me agraciar com tamanha honraria. Ocupo esta tribuna para agradecer pela comenda, agradecer pela vida, que a vida agradeço a Deus, que sempre iluminou meu caminho e nunca me faltou agradecer aos meus filhos, Jaqueline, que hoje morando no céu. Luiz Felipe, meus netos e bisnetos. Sinto tão feliz que, como eu falei, parece que foi uma história que passou na minha cabeça, entendeu? Que eu não podia nunca esperar essa homenagem, que eu acho assim, que eu faço as coisas, você faz assim tão espontâneo que nem sente que aquilo vai repercutir tanto, né? Uma imensa satisfação, depois de muitos anos trabalhando como médico, eu sou friburguense. Como eu expliquei aqui, eu me transferi para Niterói, onde cursei a então Faculdade Fluminense de Medicina, e de lá eu consegui um emprego. Naquela época era difícil, o pai e mãe não tinham essa condição financeira de estudar, mas eu dei sorte, que eu conheci um casal que me arranjou um emprego, um casal de amigos que arranjou um emprego em Niterói. Aí eu me desenvolvi. Depois de formado, depois eu me casei, aí eu voltei para a terra. Aí, o bom filho a casa torna, né? Aí eu desenvolvi a medicina aqui em Friburgo, a minha especialidade, ginecologia e obstetrícia. Trabalhei no Hospital Maternidade, 30 anos ali, aquilo era sagrado. Eu trabalhava porque era funcionário da antiga Legião Brasileira de Assistência do INAMPS, mas trabalhava porque era por amor também. Era uma satisfação operar e fazer o parto de quem nos procurava naquele dia. E trabalhei no antigo Hospital Santo Antônio, que hoje é o Raul Sertã, e ajudamos a formar o Hospital São Lucas, aqui no Paissandu. E ajudamos a fundar o Hospital da Unimed. A Unimed era um plano de saúde, começou a crescer inicialmente a Unimed. Era vinculada ao Hospital São Lucas, mas cresceu o número de usuários, então foi construído um hospital próprio para ele. Então, de lá eu sempre desenvolvi a minha carreira médica. Hoje exerço principalmente no consultório, também no hospital, nos hospitais, pertenço aos dois. E enquanto o homem lá de cima deixar, a gente vai levando.
Ao fim das homenagens, os parlamentares deram início às matérias da ordem do dia, onde o primeiro projeto a ser discutido e aprovado foi sobre o veto parcial referente à regulamentação do serviço de transporte por meio de aplicativo. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente com o propósito de esclarecer a Vossa Excelência e demais excelentíssimos vereadores, que após analisar a lei acima citada, decidi vetá-la parcialmente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 173 da Lei Orgânica Municipal, por trazer contrariedade ao ordenamento jurídico pátrio. Trata-se de lei que regulamenta o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por meio de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede e da outras providências. Ocorre, senhor presidente, que a lei, em alguns pontos, padece e viola a inconstitucionalidade, conforme se passa a demonstrar. As razões do veto parcial à lei apreciada. Em análise ao texto da Lei Municipal 4764/2020, foram identificados 2 pontos que entende viola a Constituição da República. Primeiramente, cumpre a demonstração de constitucionalidade presente no artigo 13 da Lei em apreço, que assim dispõe. Artigo 13. É vedado o cadastramento para o exercício da função de condutor no serviço do STT àqueles que mantêm vínculo empregatício com o município, Estado ou União. Com efeito, extrai-se da norma municipal que a vedação expressa no sentido de que servidores públicos municipais, estaduais e federais não poderão cadastrar junto ao município para prestar os serviços de motoristas por aplicativos, e a vedação prevista viola os princípios da razoabilidade, bem como da isonomia. No que diz respeito à isonomia, resta perante a lei está dando um tratamento desigual aos servidores públicos, sem apresentar qualquer justificativa que se adeque à vedação. Isso porque, uma vez que não haja incompatibilidade de horários, bem como não haja o critério de exclusividade previsto no concurso prestado, ao que parece não deve ser chancelada tal vedação aos olhos da constitucionalidade por patente violação ao artigo 5º caput da Constituição da República. Nesse sentido, lança a mão do artigo publicado no respeitado site que elucida a questão da compatibilidade dos cargos exercidos por servidores públicos com o trabalho de taxistas, que muitos se assemelham ao de motoristas por aplicativo em verbes. Servidores públicos de quaisquer esferas têm direito de exercer trabalho de taxista, pois a permissão municipal para exercer o transporte de passageiros não caracteriza a acumulação de cargos públicos. Esse foi o entendimento da desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck, do Tribunal de Justiça de Goiás, ao permitir um vigilante trabalhe com o seu táxi fora do expediente. O homem que há 20 anos atua no setor de transporte relatou que a Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia negou renovar sua permissão sob argumento de que a medida afrontaria a Constituição Federal. Segundo o artigo 3º, incisos 16 e 17, é vedada a acumulação de cargos públicos com exceção de algumas hipóteses. Para a pasta, o serviço taxista não estaria entre elas. Para a desembargadora, contudo, o transporte individual de passageiros, mesmo dependendo da permissão do poder público, não se confunde com cargo, função e emprego público, até porque o serviço de táxi não é remunerado pela administração pública e sim por tarifa paga pelo usuário. A secretária também argumentou que um decreto municipal proibiu a concessão de táxi ao funcionário público. A desembargadora, porém, afirmou que nenhum dispositivo da Constituição impede ao ocupante de cargo, emprego ou função pública de ser também permissionário de serviço público. É evidente que o intérprete não poderá dar alcance ao Constituinte que não previu, mormente porque, em se tratando de norma restritiva de direito, a interpretação não pode ser ampliativa, afirmou. Maria das Graças concluiu que o decreto excedeu os limites de sua abrangência ao instituir a exigência não contida em lei. A Secretaria tentou levar a julgamento o órgão colegiado, mas o pedido foi negado pela primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás e apresentou embargos de declaração também negados pela relatora.
com informações da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Goiás. Nessa toada, artigo retirado da internet que cita fontes seguras também aborda o tema com precisão. Já o vereador Carlinhos do Quico apresentou o projeto de lei número 683 de 2019, onde solicitou que o Centro Cultural Teuto-Friburguense se torne de utilidade pública municipal, mas a aprovação do projeto só foi possível após uma emenda proposta pelo vereador professor Pierre. Pareceres favoráveis, senhor presidente. Eu só sugeriria que uma corretiva de redação, porque está se falando, o Poder Executivo regulamentará a presente lei. Isso é uma lei de utilidade pública. Apenas acrescentar, caso necessário, porque não tem necessidade, senão a Câmara está fazendo uma determinação cuja necessidade não cabe. Se há utilidade, tem, ou revoga, tira esse artigo, renumera, não tem necessidade dessa regulamentação. Sugestão que Vossa Excelência pudesse anotar aí já e fazer uma emenda de plenário. Fazer uma emenda de plenário. E depois da discussão da emenda, foi feita a leitura do texto e a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, leitura da emenda de plenário. Emenda de plenário ao projeto de lei ordinária, número 683/2019. Requeremos seja acatada a presente emenda de plenário ao PLO 683. Artigo 1º, fica suprimido o artigo 2º, renumerando-se o subsequente. Eu dou parecer favorável, senhor presidente, porque na verdade não há necessidade de regulamentação de um projeto de lei que está instituindo utilidade pública a uma entidade. Então a emenda é correta e tem que ser excluído esse artigo mesmo. Vereador Zezinho do Caminhão. Eu acompanho o parecer do presidente, favorável. Vereador Carlinhos do Quico. Favorável, presidente. Vereador Johnny Maia. De igual modo, o parecer aí do presidente CCJ. E outro projeto aprovado foi de autoria do vereador Zezinho do Caminhão, do PSB, onde ele solicitou a alteração da lei municipal que dispõe sobre a limpeza de terrenos urbanos baldios. Na verdade, isso é uma luta grande que nós temos aqui na cidade, né? Há uma insatisfação muito grande sobre esses terrenos baldios, esses terrenos que existe dono, mas o dono não cuida desses terrenos, porque muitas das vezes ele tem essa propriedade, mas ele mora num local bem centralizado, onde ele tem tudo de condições de ter uma vida tranquila, saudável, sem ter esse tipo de problema, mas ele gera problema porque ele não mora na localidade. Inclusive tem sido alvo de muitas matérias. Há pouco tempo teve uma emissora aqui da cidade, onde ela fez várias matérias sobre a proliferação de caramujos, aqui no centro da cidade, aqui no Paissandu. E aí, baseado nessas reclamações que a gente vem recebendo ao longo do mandato, né, com essas matérias, né, matéria jornalística, né, vocês mesmos já andaram fazendo matéria nesse sentido, eu, ouvindo as reclamações das pessoas, falei, poxa, isso a gente tem que ter um caminho, tem que ter uma ferramenta. Aí elaboramos um projeto de lei, pesquisamos, já existia essa lei em 2 câmaras de vereadores, né, em 2 cidades, né, uma em Santa Catarina, outra em São Paulo. Então resolvemos apresentar essa lei para ser mais uma ferramenta, mais uma possibilidade para o município atuar. Porque o município às vezes recebe a reclamação, mas ele não consegue atuar, porque primeiro é uma dificuldade louca de localizar esse proprietário, né? Quando consegue, ele apenas faz uma notificação, né, determinando a esse proprietário, esse responsável, que faça a limpeza. E ele não faz. E aí não tem mais nenhuma penalidade, fica o dito pelo não dito. Ainda segundo o parlamentar, o projeto de lei também irá beneficiar os moradores no entorno dos terrenos. Quem é que convive com o problema? É o morador, que às vezes tem uma casa direitinha, né, uma casa inclusive num local nobre, onde seus impostos são caríssimos, e convive com aquele problema, muitas das vezes, inclusive afetando a sua saúde, como em época de dengue, né, esses terrenos eles são proliferadores, né, dessa doença. Então a lei vai nesse sentido, né, de poder hoje o município ter mais uma ferramenta para agir, né, e agir em nome do morador, daquele que se sente prejudicado. Então ela tem 2 questões ali. A primeira é que ela, após a notificação, o descumprimento de 30 dias, ela tem a possibilidade
de entrar nesse terreno com seus equipamentos, com seus funcionários, executar o serviço, calcular isso em valores e mandar uma conta para que esse proprietário desse patrimônio, né, venha ressarcir o município. Né? Ele tem, e aí ele não fazendo, vai para a dívida ativa. Ou se ela optar por outro caminho, ela faz aquela questão do imposto progressivo. Né? Ela estabelece um valor e cada ano, né, vai aumentar. A cada descumprimento, né, ela vai elevando esse valor e também vai na mesma linha. Não pagou, vai para a dívida ativa. Quer dizer, então hoje nós temos essa possibilidade, né, de ter, digamos, o pleito da população sendo atendido, né, diante desse projeto. Agora, para que ele exista, né, para que ele funcione, para que ele não seja mais um projeto no papel, né, a gente precisa que a população cobre dos responsáveis, das secretarias responsáveis e dos responsáveis. Espero que o prefeito sancione, porque essa lei já está funcionando em 2 outras cidades. E na sua fala na tribuna, ele ainda argumentou que todos os projetos são frutos de questionamentos feitos pela população. Uma boa parte dos projetos que eu apresento, ele não sai aqui da minha cabeça, né? Ele sai do contato direto com as pessoas nas calçadas, nas praças, às vezes nas suas residências, ou até mesmo às vezes em algum tipo de evento, né? E a gente conversando, parando para ouvir as pessoas, né? A partir daquele momento a gente consegue pensar num bom projeto. Esse aqui é um bom projeto, né? E para nível de esclarecimento, já existe projeto nessa modalidade em 2 câmaras de vereadores. Uma na Câmara de Jundiaí, São Paulo, nesse projeto, quando nós elaboramos o nosso, nós fizemos uma pesquisa e identificamos que lá em Jundiaí, São Paulo, esse projeto foi apresentado e está em pleno vigor. A Câmara de Guaramirim, também em Santa Catarina, também apresentou um projeto praticamente idêntico, né? Esses que está em vigor e o que nós estamos aqui apresentando. Na verdade, eu não fiz um copia e cola, né? Na verdade, eu apanhei as ideias, né, de pessoas que comentaram sobre esse assunto. Inclusive, quem acompanha as emissoras aqui da nossa cidade, foi feita várias reportagens, né, da sociedade, né, reclamando sobre os terrenos que tem próximo às suas residências, né, que gera muito transtorno. Um dos projetos mais discutidos entre os parlamentares foi referente ao Plano Municipal de Educação, que precisou de uma emenda para ser aprovado. Senhor presidente, requeremos a forma regimental a inclusão da seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 847/2020. Artigo 1º, altera o artigo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 3º. Inclui o artigo 7º, parágrafo único, artigo 8º e artigo 9º, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 7º, caberá ao Poder Executivo Municipal, de forma imediata, a criação de uma central de levantamento de dados da educação básica nos níveis de modalidade de sua competência, com a finalidade de realizar consulta pública, além de detectar a demanda no que se refere à necessidade de vagas e outros indicadores necessários ao planejamento da oferta de educação pública de qualidade. Parágrafo 1º. As informações deverão estar disponibilizadas à população na internet e em outros meios de comunicação para consulta pública. Parágrafo 2º. A Central de Levantamento de Dados da Educação deverá, anualmente, até o último dia do mês de outubro, apresentar o quantitativo da demanda para a creche, pré-escola, para o ano subsequente, acompanhada de um relatório informativo das reais condições de atendimento das unidades escolares públicas. Cujas informações deverão estar disponibilizadas, inclusive, na internet para acesso público. Artigo 8º. As instituições particulares de ensino também deverão criar suas centrais de levantamento de dados e publicizar essas informações para a consulta popular. Artigo 9º. Esta lei de vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal de 1913, a qual instituiu a versão anterior do Plano Municipal de Educação de Nova Friburgo. E ao fim das discussões da ordem do dia, os parlamentares inscritos tiveram até 15 minutos para se pronunciarem na tribuna livre. E o primeiro a falar
foi o presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz, que falou sobre os seus últimos dias como presidente no Poder Legislativo. População que nos assiste pela TV Câmara, que nos ouve pela Rádio Câmara e que nos acompanha pelos meios de comunicação social. A minha vinda a essa tribuna hoje é para me despedir dessa casa. Me despedir dessa casa, já que terça-feira é pequeno expediente, hoje seria a nossa última reunião que nós temos o tempo para se dirigir à tribuna. Então, eu quero aqui me dirigir ao vereador Márcio Damaso, meu companheiro, meu amigo, meu irmão de longa data, a quem tive a honra de ser por 2 vezes vice-presidente e agora também tive a honra de tê-lo 2 vezes como meu vice-presidente. Cumprimentá-lo e agradecê-lo por tudo. Cumprimentar o ilustre companheiro vereador Isaac Demani, que inúmeras vezes me socorreu pessoalmente. Minha eterna gratidão. Cumprimentar o colega, companheiro vereador de mais de 20 anos, Carlinhos do Quico. Parabéns pela vossa reeleição, que Deus te abençoe nessa nova caminhada. Cumprimentar o companheiro Joelso do Pote, meu amigo, a quem convivi com seu pai por mais de 3 mandatos. Transmito à família do Pote minhas sinceras homenagens e respeito. Minha querida amiga vereadora Vanderleia, também companheira de outros mandatos, a quem, através do Marcos, eu cumprimento toda a sua família. Muito obrigado pelos momentos, pelas viagens, por tudo que nós passamos juntos, eu, você, sua família e a minha família. Muito obrigado de coração. Companheiro Naim Pedro, 10 centavos, ele sabe o que eu estou falando. Meu carinho, meu respeito a você, a Cláudia, a toda a sua família. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Companheiro, tive um prazer de ser vereador no primeiro mandato agora, professor Norival. Tenho muito respeito por Vossa Excelência. Vossa Excelência é um grande homem, um grande professor, foi um grande parlamentar nessa casa. Companheiro, já também de mandatos passados, vereador Cristiano Guenin, doutor Cristiano da Rádio. Minha admiração, meu respeito, muito obrigado por tudo. Desculpa alguma coisa de vários embates que tivemos aqui, mas em favor da democracia. Parabéns mais uma vez pela sua reeleição, que Deus te abençoe. Minha querida, que muitas das vezes tive que pedir desculpas pelo meu jeito estabanado, querida vereadora Nazaré. Eu tive uma honra muito grande de caminhar com a senhora nessa casa. Muito obrigado pelo carinho que a senhora sempre teve comigo. Meu respeito e eterna admiração pela senhora e por sua família. Meu querido padrinho, amigo de longa data, uma pena que Catacione fez com Vossa Excelência. Eu, quando passo lá e vejo aquelas obras feitas pelo seu bolso, pelo seu suor, eu vejo o grande homem que o senhor é. Catacione vai sentir a sua falta. Os pontos de ônibus, das placas, de tudo que o senhor pode fazer dentro do seu mandato. Tenho muito orgulho de ser seu afilhado de Crisma. Tenho muito orgulho de ter convivido com o senhor durante anos e anos. Parabéns pelo grande caráter, pelo grande homem que o senhor é. Quero cumprimentar aqui o vereador que já saiu, o vereador professor Pierre, nosso companheiro, o vereador Wellington Moreira, o vereador Zezinho do Caminhão, e também cumprimentar hoje, quero agradecer a Deus os 4 mandatos de vereador que ele me deu, os 3 mandatos de vice-presidente dessa casa e os 2 mandatos de presidente. Se não fosse pela população e pelos senhores vereadores, eu não teria chegado até aqui. Quero agradecer muito a Deus por ter me feito chegar até aqui. Quero agradecer em especial à minha família, a minha esposa Cíntia, que sempre foi companheira nesses 20 anos de caminhada, que sempre esteve ao meu lado, nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Agradecer aos meus filhos, na pessoa da pequena Maria Vitória, que sempre sofreu com a minha ausência. Agradecer a papai e a mamãe, que com seus mais de 70 e poucos anos, sofreram muito nessa eleição por não poder estar comigo nas caminhadas, na luta do dia a dia devido à Covid. Agradecer aos meus irmãos, às minhas cunhadas, aos meus cunhados, aos meus sobrinhos, às minhas sobrinhas. A tio Roberto, que sempre foi um grande companheiro. E agradecer a vocês, a cada um dos meus assessores que me ajudaram durante esses 4 anos a caminhar até aqui. Vocês fizeram a diferença. Desculpe, às vezes,
dos momentos ásperos que eu fiz por tentar fazer o melhor possível para esse parlamento, para fazer com que, de fato, o rito desta casa fosse seguido. Então, a cada um de vocês, na pessoa da tia Leide, que me acompanha há mais de 25 anos, e hoje pela manhã me entregou uma linda carta, eu agradeço a cada um porque são muitos. Meu muito obrigado por tudo. Meu muito obrigado por essa convivência. Meu muito obrigado por terem me lapidado, por terem me feito uma pessoa melhor. Logo em seguida, à fala do presidente, alguns parlamentares se pronunciaram como foi trabalhar com o Alexandre. Na verdade, a grande satisfação que eu tive de poder estar nesse mandato junto com Vossa Excelência, ter participado da construção da sua eleição de presidente e ter a satisfação de ter votado em sua reeleição e dizer a grandeza das suas atitudes aqui como presidente, que muito honrou a todos nós vereadores e principalmente honrou a nossa casa em Nova Friburgo. Então, sabe que é um amigo querido que eu conquistei, então isso é uma oportunidade que eu agradeço a Deus de poder ter vivido todos esses momentos com Vossa Excelência. Tenho certeza que vamos viver muitos outros ainda, porque se Deus nos permitir, nos der vida e condições, estaremos juntos durante muitos anos. Desejar toda a sorte do mundo e sucesso a Vossa Excelência merece. Foi um excelente vereador, um excelente presidente e um excelente amigo. Muito obrigado por tudo também, presidente. Senhor presidente, eu também tenho que agradecer aí tudo que o senhor fez pela casa, fez por nós. E a gente já se conhece há mais de 20 anos. O senhor sabe como eu conheci o senhor naqueles embates fervorosos, né? E dizer, senhor presidente, que conte comigo sempre, que a nossa amizade vai ser eterna. Quero agradecer pelo seu carinho e agradecer por tudo, né? Que Vossa Excelência sempre teve a boa vontade, né? O bom senso para comigo e com todos dessa Casa Legislativa. E pedir a Deus que Deus continue abençoando a tua vida com muita saúde, a tua família, porque o bom da política é que ela passa, mas as boas amizades, elas ficam. Então eu quero que Vossa Excelência entenda que o meu carinho, o meu respeito, o meu amor e a minha admiração não é pelo presidente dessa casa, é pelo ser humano, é pela pessoa Alexandre Cruz. Eu também estou me despedindo dessa casa com muita honra, com dever cumprido. E quando votei a primeira vez em Vossa Excelência, eu sabia que você ia ser um bom presidente. E votei a segunda com muita honra. Você foi um presidente reto, um presidente que agiu com todo mundo com igualdade. Você não privilegiou ninguém dessa casa. Você fez com todo mundo o dever cumprido de um presidente. Obrigado. Parabéns, presidente. E que Deus te ilumine a sua caminhada aí para frente. Amém. Obrigado. Alexandre Cruz também usou o seu tempo para desejar sorte ao prefeito eleito Johnny Michael. E também cumprimentar hoje o prefeito eleito, já parabenizá-lo, vereador Johnny Michael. Que Deus lhe dê sabedoria, discernimento, coragem, o senhor já tem, tanto é que colocou o seu nome à disposição, que o senhor possa fazer o melhor governo para essa cidade. Nova Friburgo precisa e espera. E eu vou estar, como friburguense apaixonado que sou, torcendo para que o senhor faça um excelente governo, para que Nova Friburgo possa avançar. Conte com as minhas orações e parabéns pela vitória do senhor no último pleito agora para prefeito da cidade. Que Deus abençoe o senhor e sua família. Já o vereador Marcinho Alves, do Republicano, falou sobre os problemas da gestão do prefeito Renato Bravo, onde, segundo ele, a administração piorou logo após as eleições. Tem um memorando dentro do Hospital Raul Sertã informando que as cirurgias eletivas que eram para ser realizadas dentro do Hospital Raul Sertã, dos pacientes que estão internados, foi todas elas suspensas. Né? A gente sabe que a ortopedia do hospital está faltando material para fazer a cirurgia, mas a gente não está encontrando as pessoas dentro do hospital. Foi demitido o diretor administrativo. Então a gente vê que no final do governo do Renato, quando a gente vai pedir informação para saber realmente como é que estão os processos, a gente não tem informação dos processos. Então, se o governo já estava passando por uma dificuldade, um caos, um abandono tão grande, agora depois das eleições, aí que ele deixou mais ainda abandonado. Né? Visitamos alguns locais, né, da última chuva forte, que a Secretaria tem que atuar mais, tanto na Secretaria de Ciência Social, como a Secretaria de Defesa Civil, até porque o governo deles vai até dia 31 de dezembro de 2020. O novo governo vai assumir a partir do dia 1º de janeiro de 2021. E aí sim, nós vamos fazer esse atendimento. A gente não pode aceitar que tenha pessoas que estão em área de risco, que estejam numa escola em Rio Grandina,
que simplesmente não têm o apoio, são pessoas que não têm estudo, são pessoas que precisam de uma orientação para poder dar entrada no aluguel social, precisa de uma orientação médica, uma orientação psicóloga, e as pessoas estão lá realmente abandonadas. Então são situações que a gente vem olhando e vem reparando que o governo realmente abandonou a cidade de vez, né? As últimas chuvas em Conselheiro, né, ali os comércios, Tio Dongo, próximo ali o Tatão, né, as principais, Albertino Quadro Gama, a rua aqui no centro de Conselheiro, né? São ruas ali que tem os comércios, são pessoas que trabalham com muita dificuldade para poder pagar seus impostos. E quando chega nessas chuvas fortes, você vê eles lavando a sua calçada, você vê eles arrastando as lamas de dentro do seu comércio, colocando na calçada, e você não vê o poder público atuando para poder remover aqueles móveis, que pode haver uma chuva nova, uma chuva forte, e levar aquilo para os bueiros, entupir. Você não vê ali a atenção do serviço público, Secretaria de Obra. Tem que ter vontade. As pessoas parece que perderam a vontade, mas eles estão recebendo os salários. Estão recebendo o salário até dia 31 de dezembro. Então, a gente não vê a hora de assumir a partir do dia 1º de janeiro, junto com o novo governo, para a gente poder trabalhar com carinho e amor. A gente sabe que a máquina pública ela tem dificuldade, como eu falei ali, né? Mas tem pessoas do bem que querem trabalhar, mas se não tiver a iniciativa do secretário para fazer, as coisas não vão funcionar. Mas, graças a Deus, já está chegando ao final esse governo, para a partir de janeiro a gente poder fazer um trabalho bacana, um trabalho para humanizar, um trabalho para tratar bem os servidores, para poder os servidores trabalhar também com mais carinho, mais amor pela população. Isso que a gente tanto anseia e a gente está aguardando. Marcinho também falou sobre uma possível CPI, para apurar como foi feita a distribuição de mais de 87 mil cestas básicas. A questão da CPI das cestas básicas, eu vou protocolar essa CPI a partir quando a gente retornar do recesso, por quê? Aconteceu tudo isso num período de eleição agora, um prazo muito curto para que a gente possa protocolar essa CPI. Né? A gente tem os processos da compra de 45 mil cestas básicas, né, pela Prefeitura, tem uma doação da Agnes Nova Friburgo de 15 mil e recentemente teve aqui um remanejamento de quase 2.700.000 do Covid para a compra de mais 27 mil cestas básicas. Então eu estou totalizando aí 87 mil cestas básicas. Nós vamos protocolar uma CPI, porque nós vamos investigar se realmente todas as famílias, né, que estão cadastradas foram beneficiadas, né, para ver se essa conta fecha, porque a gente tem indicações, já tem até pessoas que vão estar depondo na CPI, acredito que eles vão ter essa coragem, a gente espera que eles continuem com essa coragem, informando para a gente que realmente ganharam as cestas básicas, né, e não tem requisito nenhum para ganhar. Então a gente já está com esses 2 ou 3 nomes já conosco, né, e a gente precisa disso dentro de uma CPI. Então vai ser um trabalho difícil, mas eu quero constatar ali, tudo indica que teve, né, desvios, né, nessas cestas básicas, e havendo essa CPI, a gente constatando esses desvios, com essa CPI, a gente também tem um mecanismo mais rápido de adquirir essa documentação, penalizar essas pessoas. Porque a gente não pode aceitar que se compre aí 87 mil cestas básicas e a gente não finalize o final de uma CPI e veja que tem algumas irregularidades. Então a gente vai trabalhar muito com o novo governo, que é a nossa intenção pela cidade, mas a gente vai continuar trabalhando firme e forte contra essa má gestão, contra alguns secretariados, né, que vão sair a partir do dia 31 de dezembro e que estão deixando uma marca de destruição, uma marca de corrupção, né, já foi provado recentemente agora, com bloqueio de 377 mil, numa investigação da questão da Global, da alimentação do Hospital Raul Sertã, que é só um fio de cabelo. Essas investigações são um fio de cabelo nesses valores que foram desviados do município. Tem muitas coisas mais que vai acontecer na nossa cidade e a gente vai trabalhar firme para que essas pessoas sejam penalizadas, porque a gente não pode aceitar que a gente tenha recursos, que a população esteja aí sofrendo, sem remédio, sem medicamento, sem um hospital, sem uma atenção pelo poder público, porque a má gestão, ela infelizmente tirou muitas vidas na nossa cidade e a gente vai até o fim para penalizar essas pessoas que participaram e fizeram essas coisas de mal e de ruim para a nossa população de Nova Friburgo. O vereador Zezinho do Caminhão do PSB voltou à tribuna, mas agora para falar sobre o abandono que a cidade vive, segundo ele. Aí fica durante esses meses, né, onde vai acontecer a transição e até o período que vai sair, né, encobrindo as sujeiras que o governo apronta durante sua gestão, ocultando, escondendo documento, queimando documento, apagando, né, informações nos computadores, né, inutilizando vários documentos, justamente para ver se não deixa rastro, né, das más gestão. Esse aí, então, né, se for realmente, se ele não ocultar tudo que ele deixou, né, a gente só vai encontrar sujeira, e sujeiras grossas, sujeiras podres. Então a gente precisa realmente
né, que a gente mude essa condição. Perdeu a eleição, não pode ficar mais do que uma semana. É uma semana para juntar, né, os seus pertences, né, e limpar o cano e o outro assumir para dar dignidade à população. Porque quando você pega uma cidade onde a emergência, segunda e quarta-feira, não tem nenhum médico para atender numa cidade de em torno de 200 mil, fora o que vem de fora, é uma covardia, uma vergonha. Né? As pessoas estão depositadas nas enfermarias de ortopedia. Aí vem uma nota vergonhosa da prefeitura dizendo que estão regulados para ser atendido no Estado. Aí o Estado está lá na mesma deficiência. Na verdade, regulado é só para enganar a família e a imprensa. Zezinho do Caminhão ainda falou sobre a falta de médicos no Hospital Municipal Raul Sertã. É o município, não é o Estado. Né? Então isso é uma vergonha que a gente vem enganando e deixando as pessoas lá meses ocupando uma enfermaria, numa condição precária, mas de uma precariedade muito grande, porque faltam os medicamentos básicos, né? Como tem sido denúncia do próprio agente do governo, que foi escolhido para fazer parte da gestão, dizendo que não tem material para atender o mínimo possível. Eu teria vergonha de ter uma nomeação, né, uma renomeação, receber salário e o hospital dentro daquelas condições. Nós teremos o caos na saúde agora nesse final de ano, por falta de material, por falta de profissionais, por falta de estímulo dos funcionários que não estão suportando a pressão que vem recebendo, né, dos familiares, né, por não ter como ter o mínimo de atendimento. Como que você pega paciente, vereador Marcinho, que chega lá com suspeita de coronavírus, e aí não tem médico para atender, manda que eles vá até a UPA. E aí não tem um carro da saúde para o levar. Quer dizer, ele tem que entrar dentro de um ônibus, né, correr o risco de ser o propagador desse vírus dentro do... Olha a covardia que faz com a população, porque aqueles que estão dentro do ônibus não sabem que aquela pessoa que está se dirigindo à UPA, né, direcionada pelos os responsáveis do hospital, né, não sabe que aquela pessoa está contaminada e ela não tem outro caminho, porque ela está doente. E o último parlamentar a se pronunciar na tribuna foi o vereador Luiz Carlos Neves, do PP, que relembrou como era a Câmara Municipal no ano de 1995. Na Câmara lá de 1995, quando lá estava, em fevereiro, quando entrei em 94, que aconteceu, ia haver uma eleição para presidente e tinha o grupo de oposição e o grupo de situação, Herói Paulo Azevedo, ia haver uma eleição para presidente, aí era voto escrito, e um dos vereadores da oposição pulou o muro e votou contra, a favor da situação. Foi uma terça-feira, e o que aconteceu? Os corre, suspenderam a sessão, foi anulado o voto, foi rabiscado. Houve outra na quinta-feira, no fevereiro. O que aconteceu? Aí, como era secreto, mas um dos líderes do governo ficou na porta e cada vereador que saía tinha que mostrar o voto escrito. Então, aquele que na terça votou contra, na quinta retornou. Então, a oposição ganhou a presidência da Câmara. Então, aí eu era escrutinador na época. Ainda falei, eu não quero levar para minha vida nada que eu estou vendo aqui, minha vida pessoal. Aí um deles estava na frente e disse, você ainda é novo ainda, vai aprender muito, entendeu? Estou passando 20 anos também aqui, mesma coisa, não é? Está aí essa correria para a presidência da Câmara, não é mesmo? Imagina se o presidente ganhasse 50% dos vereadores. Ia ser uma briga danada, não é mesmo? Luiz Carlos finalizou o seu pronunciamento falando sobre o mandato que teve e também sobre o resultado das últimas eleições. O eleitor, o friburguense, quer moralizar a Câmara e humanizar. Aí quando a gente trabalha em função disso, aí dá um cartão vermelho, porque não concorda. O que acontece? Das qualificações bíblicas que eu falei, podemos citar também que o pessoal
Às vezes desejaria que eu fosse um vereador, um fariseu, chantagista, falso moralista, como sepulcro caiado em nós mesmos. Então isso eu não fui, estou com essas tranquilo e gostaria que nenhum colega meu aqui da próxima eleição fosse também. Então eles querem um vereador falastrão, dono da verdade, isso ninguém é. Então as qualificações, então eu quero dizer que a Câmara sempre será uma ferida que vai sempre cicatrizar de dentro para fora e não de fora para dentro. Os médicos sabem disso. Quer dizer, se cicatriza de dentro para fora, nunca vai cicatrizar. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. E até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.